pessoal, esse é o último vídeo do projeto. O que vem a seguir, os próximos vídeos, sobre o que serão, eu pedi para a Cibele contar em primeira mão para vocês, então assistam o vídeo até o final que ela vai contar, e no final eu passo para dar mais alguns recados. Então pessoal, hoje aqui eu estou começando o último vídeo desse meu projeto, e ninguém mais, ninguém menos para encerrar que Cibele Fávero. Sibeli, para começar, eu queria já te dizer que eu te admiro muito, sou muito teu fã. Tá falando contigo agora é uma gratificação para mim. Imagina! Obrigada por todo o carinho. Eu fico muito feliz de poder te atender, conversar um pouco, conhecer também. Fico muito feliz de saber que tu admira não só meu trabalho, mas eu já percebi que de vários colegas. Obrigada pelo carinho. Como a primeira pergunta você é gaúcha, de Uruguaiana, o que te fez vir a Santa Catarina? Eu sempre gostei muito daqui, vinha nas férias. Meus familiares moravam aqui, minha família é bem grande, então alguns moravam aqui, a minha avó, algumas tias. Então, esse era o lugar das férias, e eu sempre tive muita vontade de viver aqui, né? É um lugar muito lindo, especialmente Florianópolis. E aí, assim que eu tive a oportunidade, que foi no momento de fazer, né, a faculdade, terminar o segundo grau, aí era a minha primeira opção de escolha. Depois que eu vim, eu comecei a me apaixonar também por Santa Catarina, não só Florianópolis, mas comecei a conhecer aos poucos o estado e comecei a gostar muito de Santa Catarina, tanto que eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, amo a minha terra, mas também amo esse estado aqui que me acolheu muito bem. E por que você escolheu o jornalismo? Quando eu escolhi, eu achei que foi meio por acaso essa minha escolha. Eu precisava, como eu era uma estudante, eu estava morando aqui, eu vim, queria muito vir, então eu vim, fiquei morando com a minha avó um tempo. Eu tinha que fazer escolhas que fossem possíveis. E aí a faculdade que eu podia fazer para que meus pais ficassem tranquilos, né, apesar de estarem longe, tinha que ser uma faculdade perto de casa. Então eu fui ver as opções da faculdade que tinha aqui perto e quando eu vi a palavra jornalismo, eu falei, ah, é isso que eu quero fazer. Foi meio que na hora que eu vi as opções. Depois, com o tempo, é que eu fui percebendo que eu sempre gostei muito dessa área. Sempre gostei muito da comunicação, desde criança, sempre fui muito observadora, sempre gostei de ouvir contar histórias. Então, aos poucos, as peças foram se encaixando, mas a escolha, no primeiro momento, ela foi meio aleatória, depois que eu entendi que fazia todo sentido. E você se inspira em quem no jornalismo? Um jornalista que você admira? Então, eu comecei admirando muito mais os escritores e os jornalistas escritores. A Eliane Brum, por exemplo, é uma jornalista que eu sempre admirei muito, desde antes da faculdade, pela escolha perfeita que ela sempre fez das palavras. E me encantava muito aquela riqueza de vocabulário dela, apesar de falar do cotidiano simples, ela sempre teve uma linguagem mais rebuscada. E aos poucos outros foram surgindo, né? Depois o clássico Caco Barcelos, que encantou todos os repórteres, né? É um grande nome, nós todos admiramos muito ele. E depois, para a TV, foi uma admiração mais tardia, mas eu me inspirei bastante, sempre admirei muito o Ricardo Boechat, que a gente perdeu há alguns anos, mas eu sempre achei ele um jornalista completo, assim, muito inteligente e com uma liberdade diferente na bancada, né? Porque normalmente a gente vê um certo padrão mais tradicional e ele sempre teve uma liberdade de colocar a opinião dele e foi polêmico por muitas vezes por conta disso. Então eu sempre admirei. Para você, qual foi a reportagem mais difícil que você fez ou você apresentou? Mais difícil foi uma cobertura que eu fiz das chuvas em Santa Catarina, porque eu vi muita tristeza, muitas famílias que tinham perdido tudo, perdido a casa inteira, muitas pessoas precisando de ajuda e pouca ajuda chegando, e sabendo que tinha uma previsão de mais chuva pela frente. Então foi bem difícil, foi bem duro. E uma outra também, um outro momento difícil, mas que também foi muito legal de fazer a cobertura, foi durante os ataques que nós tivemos em Santa Catarina
em 2013, se eu não me engano, uns ataques a ônibus, que umas facções, né, você deve lembrar, invadiram as cidades, colocavam fogo nos ônibus, e foi muito bacana participar dessa cobertura, porque ela rendeu entradas nos jornais de ampla cobertura, né, os jornais nacionais mesmo. A gente entrou no Datena, eu estava na Band na época, né, então, apesar de ser um momento delicado, foi muito legal fazer parte dessa cobertura. E além de televisão, você já trabalhou em rádio, jornal escrito, revista? Eu nunca trabalhei em revista ou jornal escrito, mas já participei de alguma maneira, né? Já contribuí com alguns textos, alguns poucos textos. O rádio eu trabalhei por pouco tempo, mas era um trabalho secundário também na Band. E eu percebi que também seria um lugar onde eu adoraria trabalhar, porque a dinâmica do rádio, especialmente quando a gente fala das notícias, né, do dia a dia, eu acho que é muito bacana, é muito legal. Eu percebo que o público é um público que se sente próximo dos radialistas, dos locutores, e esse carinho é muito bacana. Então, acho que eu também gostaria muito de trabalhar no rádio. E no SBT você começou apresentando o SBT News, certo? Isso, eu entrei no SBT já como apresentadora e repórter e sabendo que o projeto era o News. Então, eu fazia reportagem já para o News, que era o Jornal da Noite, e também fazia bancada substituindo apresentadores. E em seguida, já acho que 2 meses depois, aí eu fiquei direto na bancada, assumi a bancada do News, e foi muito bacana o tempo que eu fiquei lá. Depois fui para o SBT meio-dia. E era isso mesmo que eu ia perguntar. Você apresentou um jornal, o SBT News, no horário da noite. E o SBT meio-dia é no horário de almoço. E você pode falar na diferença entre apresentar um jornal durante o dia e à noite? Eles são diferentes porque, primeiro, o tempo, né, de duração. O SBT News ele tem 20 minutos e o SBT Meio-Dia, nesse novo formato, que nós estamos há um ano mais ou menos, ele tem 1 hora, mais de 1 hora, quase 2 horas. Então, no SBT Meio-Dia, que é o que eu estou agora, a gente consegue tratar os assuntos com mais tranquilidade, incluir mais o telespectador, tirar dúvidas, volta no assunto, conversa, coloca entrevista. Ele cabe muito mais dessa linha rádio. Já o SBT News, ele vira uma curadoria da notícia. Então a gente tem que dar tudo que foi importante no dia em Santa Catarina em 20 minutos. É bem difícil de fechar por isso, porque quando tem mais tempo, apesar de precisar de muito conteúdo, a gente consegue fazer com que os assuntos rendam, né? Conversa um pouco sobre o assunto, pode opinar, nós temos a liberdade de dar opinião. Já no SBT News é o contrário, se falar um pouquinho para mais, já vai cair alguma matéria que estava programada. Então, ele tem uma dificuldade de fechar por conta disso, pelo tempo ser muito curto. Mas também é muito bacana fechar. Ao mesmo tempo que é curto, né, e é difícil encaixar todos os assuntos, ele é feito em mais tempo, porque dá para começar a pensar no news já de manhã. E aí ele é construído à tarde. Já o SBT Meio-Dia, ele é todo feito durante a manhã e 11h30 nós já estamos no ar. Então é bem apertado o nosso tempo do SBT Meio-Dia. Agora, para finalizar, vou fazer algumas perguntas com respostas rápidas. Tá bom. Um momento especial na sua vida e na sua carreira. Na minha vida, quando nasceu meu filho, sem dúvidas, o Luan é o maior presente que eu tive da vida e de Deus, assim. É o presente da vida inteira. Então, eu não tenho nenhuma dúvida para responder isso. Primeiro é o Luan. E na carreira, eu acho que foi quando eu entrei pela primeira vez num Vivo Nacional, que foi para falar com o Datena, se eu não me engano. E aquele nervosismo de entrar ao vivo me fez amar aquilo. Então, foi um momento que eu não esqueci nunca e me fez gostar ainda mais do que eu estou fazendo hoje, perceber que, apesar de ser trabalhosa a profissão e ter momentos difíceis, né, nem sempre nós estamos super empolgados com a profissão, mas que é, sim, algo que me dá prazer, me dá orgulho e me faz levantar todos os dias para fazer melhor. Sempre melhor do que eu fiz, e se tive erros hoje, amanhã, os mesmos erros eu não vou ter. Se acontecerem, vão ser novos erros para corrigir, mas os mesmos eu não vou errar de novo. Uma pessoa que é especial para ti. Em primeiro lugar, Deus.
porque independente de qualquer situação que eu esteja, seja um momento lindo, muito feliz, ou um momento muito triste, porque a nossa vida ela é feita, né, de altos e baixos, eu sempre tive Deus muito perto de mim, muito no meu dia a dia, um relacionamento mais próximo, íntimo. Então, em primeiro lugar, e depois a minha família, né, que eu não sou ninguém sem eles. Eu sou feliz por isso, por ter a minha família, por ter a liberdade de fazer as minhas escolhas na minha carreira, sabendo que em casa e que com a minha família inteira eu tenho um suporte de amor, de força, de renovo. Então a minha base é essa, é em Deus e na família também. Alguém que sempre te apoiou? Meu pai não só sempre apoiou, como sempre incentivou que eu quisesse mais, com humildade, né, com coragem, com força de vontade, sempre correndo atrás, mas ele sempre incentivou que não tem limites para o que a gente pode conquistar. Ele veio de uma vida muito difícil, conseguiu conquistar várias coisas da família dele, batalhando muito, então ele sempre passou essa lição pra gente. E a minha mãe também, por ser uma referência de amor, não só na minha vida, como na vida dos meus irmãos. O maior desafio que você já passou em vida profissional e pessoal? Profissional foi o primeiro dia que eu entrei ao vivo no jornal Banho de Cidade, e eu passei vergonha, e eu fiquei muito triste, eu fiquei muito nervosa, eu chorei, porque no momento, na hora de... Eu estava preparada, mas eu estava muito nervosa. E aí, na hora de entrar ao vivo, eu troquei todas as palavras, era para falar de um festival de filmes, e aí eu troquei o nome do filme com o nome do diretor, e tudo bem, foi para o ar, ninguém nem deve ter reparado tanto assim, mas eu fiquei arrasada. Então eu nunca esqueci esse erro. E eu acho que pessoal, eu acho que são as perdas, né, que inevitavelmente a gente tem. Eu tive a perda de um priminho e também de uma tia. Eu acho que os momentos mais difíceis da vida são esses. Não dá para comparar com nada mais. Acho que é isso. Agora essas duas perguntas vão te martelar a cabeça para te responder. Tá. O que não pode faltar para um gaúcho, chimarrão ou churrasco? Ai, meu Deus, os dois são muito bons, né? Mas eu vou falar por mim. O que eu mais faço, né, com frequência é o chimarrão. Inclusive, já tomei hoje. Então, se eu tivesse que escolher um dos dois, eu ainda ia escolher o chimarrão. Rio Grande do Sul ou Santa Catarina? Ah, não posso responder isso. Eu vou ter que dizer que os dois, né? Porque o Rio Grande do Sul é a minha terra, é o meu chão, eu amo de paixão. Mas Santa Catarina é o lugar que eu escolhi para viver, então, para mim, os dois fazem parte da minha vida, né? Como se fosse um estado só. Eu tô aqui, daqui a pouco eu tô lá, eu volto. Então é tudo uma coisa só. Não, essa pergunta aqui eu faço para todo mundo que é do Rio Grande do Sul só para tentar arrumar uma intriga entre os estados. Ah, tá bem. Então, agora, finalizando a entrevista, eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite. Livre e espontânea insistência de minha parte. Imagine, imagine. Já deveria ter feito antes, né? As agendas, vamos dizer assim, as agendas não coincidiram, né? A mesma data, mas tá tudo certo. Adorei participar, obrigada. E agora aqui nas redes sociais, você pode divulgar seu Instagram, por aí. Eu agradeço o carinho de todos, todos que forem assistir. Se quiserem conhecer mais do meu trabalho, assim como do SBT Meio Dia, é só acessar as nossas redes sociais. A minha é o @CibeleFávero, que é no Instagram, é o que eu mais utilizo atualmente. Também tem o @SCCSBT, que é onde são postados os bastidores também do SBT Meio Dia e dos outros canais. Meus colegas também estão lá. Então é isso, deixar um beijo para todo mundo que está assistindo e te agradecer, Jason, pelo convite. Foi bem bacana, adorei participar. Então eu posso contar em primeira mão? Pode. Então eu já vou adiantar para o público que assiste o Jason, que agora a gente vai poder assistir aqui no canal dele também show de mágicas. Eu vou deixar que ele conte mais os detalhes para vocês. E vou acompanhar também, pode ter certeza que eu vou acompanhar. Sibeli, muito obrigado por ter participado disso. Como eu já disse no começo, eu te admiro muito. Ter conversado contigo esse pouco tempo foi uma realização para mim. Ai, que alegria saber disso. Eu que te agradeço, viu? Obrigada. E tudo de bom para tua vida.
para os teus projetos. Sei que tu tá sempre aí engajado, né, nas redes sociais, falando com todo mundo. Foi um prazer de verdade, viu? Muito obrigada pelo teu carinho. É muito importante para nós, de verdade, receber o carinho, assim como o teu, de vocês que falam com a gente, mandam mensagem. Faz toda a diferença no dia da gente. Então esse foi o vídeo, o último do projeto, espero que vocês tenham gostado. E sim, o que ela falou é verdade. Eu pedi para ela falar para vocês, a partir de agora, mágicas aqui no canal. Eu não sei com que frequência eu vou postar, os dias que eu vou postar, porque eu tenho que arrumar um jeito de gravar. Se inscreva aí, compartilhe, deixa o like, comentem e fique ligado que nas próximas semanas já sai vídeo de mágica. Valeu? E se vocês quiserem, também eu posso fazer tutoriais. Aí vocês que sabem. Valeu, pessoal. Se inscrevam, compartilhem, tchau.